cachoeiras de Mamãe Oxum. Ora, iê, ora, iê, oh, Mamãe Oxum. Ora, iê, ora, iê, oh, Mamãe Oxum. Bom dia para as pessoas. Fala para as pessoas, eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro de forte. Um guerreiro eu sou. Sou uma das pessoas mais fortes que existem encarnadas no planeta hoje. Né? Bom dia a todos com o Mestre Gandhi aqui. Nandi. Mestre Nandi. Que tá dando para nós uma aula de força, resiliência, de fé. Hoje pela manhã, ele correu atrás de mim com a mamadeira. E eu fiquei absolutamente emocionada. Todos ficamos. Aqui também tem um degrauzinho. Agora, por exemplo, para vocês verem que o quadro clínico dele tá ótimo, ele tá fazendo xixi. E ele levantou para urinar, o que é muito bonito também. Quando eles não gostam de fazer xixi e ficar nas próprias fezes ou na própria urina. Então isso é um super sinal, que ele levanta para urinar. É lindo demais. Então são muita alegria de poder estar aqui. E hoje a gente vai falar de confiança, como confiar de verdade. Que pra mim é um lugar bem bonito pra gente falar também sobre entrega. Algo que a gente não tá acostumado a fazer na vida. Peraí que agora estão coçando a cabeça no tripé aqui. Não pode coçar a cabeça no tripé agora, amor? Não pode. Espera só um pouquinho. Que fala bastante a respeito de entrega. Então vou chamar aqui o Matheus, a Lari e a querida Marcela, que faz muito tempo, inclusive, que a gente não recebe ela no santuário. E aqui eu vou ter a oportunidade de matar um pouco a saudade dessa pessoa incrível. Aparecida, para de coçar a cabeça no tripé, meu amor. Vamos lá. Vou chamar aqui. Chamando as pessoas. Bom dia a todos. Vamos só esperar aqui pra gente começar. Começamos aqui. O Matheus tá entrando. Deixa eu só ver se eu consigo colocar a Lari também. Ué, que engraçado, porque o Matheus tá travado. Funcionando isso? E eu não tô conseguindo colocar. Agora sim. Bom dia, Matheus. Você me vê, cara, o meu sinal aqui tá muito ruim, Paty. Então eu tô bem na dúvida se vai dar pra... Tá bem ruim. Eu achei que Tá complicadinho. eu tô no ponto alto de... Acho que sumiu de novo. Tá bem mesmo. Aqui, a Lari quiser conseguiu entrar também. Eba! Bom dia! Exatamente. Seja o que Zeus quiser. Bom dia. Dia, tudo bem? Tudo. Marcela entrou. Oiê, bom Oi, dia. Má. Tudo bom? Tudo bom, querida? Que bom estar com você aqui. Que alegria. Muita saudade de você e desse lugar maravilhoso. Muita saudade também. Tava falando isso no começo da live. Falei, nossa, vou aproveitar para matar um pouco da saudade, enquanto a gente não consegue estar aqui reunida de novo com você. Que gostoso. Obrigada pelo convite, adorei. Imagina, sempre. Lari, eu acho que o Matheus está indo e vindo. Olha só, enquanto isso, olha só o Mestre Nandi aqui querendo passear, que ele tá forte. Que lindo. Olha isso, que alegria. Ele tá muito... Cadê o filtro do pessoal aqui embaixo que eu não tô vendo, gente? Muito bom, Marcela. Eu não sabia pôr, acho que na live nunca tinha colocado, agora aprendi. Então, na live eu não sei colocar também, Lari, e aí? É a Kali ali em cima, atrás de você, Patrícia? Não, é a minha Antes a do Kali, meu óculos. se eu falar o nome dela mais alto, ela vai estar em cima da minha cabeça. Sim. Só tô esperando a grande entrada dela. Acho que Matheus, o agora aparentemente você tá dentro de um furacão pelo som aqui. Vamos ver se o Matheus consegue se comunicar aqui também. Eu acho que agora ele conseguiu alguma coisa. Eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo, mas eu deixo a live na mão de vocês totalmente. Nandi, tá com a gente, amor? Então, que ótimo, Matheus. Eu agradeço por você estar aqui sempre no teu empenho, né, Matheus? É o teu domingo, é o domingo de todo mundo. E eu sempre fico muito emocionada com
todas as pessoas se colocam à disposição desse serviço. Isso me toca profundamente, faz com que eu encontre forças, inclusive, para dar conta do que vocês me inspiram a fazer. Muita gratidão. Bom, a gente está começando a live hoje para falar sobre confiança, né? Como confiar de verdade. E trazendo aqui a Má também para falar um pouquinho desses assuntos todos, intercalando paralelos. Porque, óbvio, quando a gente fala de um mestre cachorro, quando a gente fala da mestre cadelinha Kali, ela tem um ensinamento dela a esse respeito. Mas todos nós temos alguma coisa para falar a respeito disso. E quando a gente fala de uma pessoa, de uma nutricionista que está escolhendo assessorar pessoas, está escolhendo dar o exemplo de uma dieta à base de plantas, de saúde, a gente também está falando de confiança, a gente também está falando de entrega, a gente também está falando de aspectos que podem levar a gente a lugares mais amplos do que quando a gente tem medo, do que quando a gente não confia. Tem alguém sentando em cima de mim. Opa, peraí, amor, pera, eu já vou sair daqui, ficou muito apertado para nós dois aqui, peraí. Então, algumas coisas dinâmicas na live, o Matheus não acredita na live. Eu não sei como ele não acredita, porque acontece toda semana. Para mim, tá tudo sob controle. Tudo normal. Seguindo o roteiro da Patrícia. Não tem ninguém sentando em cima de mim agora, então eu fico sempre meio surpreso. Mas é isso. Então, mas se você pudesse apresentar um pouco para quem não te conhece, tenho certeza que as pessoas vão ficar felizes de saber quem é essa mulher incrível, que além de fazer tudo que faz assessorando o outro, ainda é um baita exemplo. Eu sempre vejo você correndo e subindo e fazendo coisas incríveis. Isso também inspira muita gente a saber, nossa, não é que eu vou para uma dieta à base de plantas que agora eu vou virar uma samambaia no sofá, ou seja... Exatamente. Então conta pra gente um pouco quem você é. O Matheus aí desligou e estava esperando para ele. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, que é uma honra enorme. Eu admiro muito vocês duas, o trabalho que vocês fazem. E poder estar nesse time assim, ficou até pequeno. Eu falo, não, elas são duas mulheres maravilhosas. Imagina, você que é. E a minha história, na verdade, eu sou então nutricionista, para quem não me conhece. Eu entrei na nutrição, na verdade... Eu não era vegetariana nem vegana, não fazia uma alimentação à base de plantas e fui aprendendo com a Lê Lúlio, né? Eu trabalhei com ela desde o começo da faculdade, que daí ela foi me inspirando e me mostrando e a gente estudando. E daí que eu percebi que isso fazia sentido, assim, para minha vida. E daí eu pude combinar o meu trabalho em nutrição com alimentação à base de plantas e o esporte. E é isso, com isso que eu trabalho hoje, né? O foco do meu atendimento é nutrição vegana e também para atletas, e normalmente combinando essas duas coisas. Então, é um prazer, porque é uma coisa que eu gosto, que eu vivo e que eu posso trabalhar com isso também. E Má, conta pra gente como é que você virou vegana, quando que foi? Você passou por uma transição, você foi vegetariana primeiro. Eu acho que quando eu conheci você já era vegana ou vegetariana. Eu na faculdade eu não era ainda. E daí eu comecei a fazer estágio com a Lê, né, na faculdade. Logo no começo, eu era paciente da Lê, daí virei estagiária dela. E daí a gente foi fazer um trabalho para uma marca de suplementos proteicos vegetais. Era assim, uma das primeiras no Brasil, já faz, sei lá, foi 2014, mais ou menos isso. E daí eu tinha que desenvolver conteúdo para essa marca. Daí eu comecei a pesquisar, né? Daí a diferença do suplemento à base de leite para o suplemento à base de arroz, à base de ervilha. Eu falei, caramba, gente, como assim existe tudo isso por trás e eu não sabia, né? Então, o impacto ambiental, a gente começou a fazer muitos comparativos do impacto ambiental daqueles dois produtos. Daí isso me levou para entender a causa animal. E daí... Aí que depois que eu fui procurar, daí começamos a também desenvolver conteúdo sobre saúde e tal. Eu falei, gente, mas não faz sentido, então, continuar consumindo esse tipo de coisa. E eu nunca nem tinha parado para pensar. Daí eu virei vegetariana, fiquei uns 4 anos vegetariana e fui... Mas cada vez me sentindo pior de comer as outras coisas, né? Leite, eu falava, poxa, eu quero tirar. E fui indo aos pouquinhos. Eu falo, eu sou uma formiga, assim. Eu amo doce, amo. E daí eu falo, mas é muito difícil, como é que eu vou ficar sem brigadeiro, sem, né, leite condensado, essas coisas. Mas aí aos pouquinhos eu fui me adaptando, experimentando coisas novas. Eu adoro cozinhar, então eu fui testando, inventando receitas.
E daí um dia virou a chave. Foi, na verdade, eu fui viajar para Fernando de Noronha. Eu ainda estava só um pouquinho, eu estava 95% vegana. Lá foi uma conexão com a natureza. Eu falei, gente, não dá mais, não tem. Depois que você vai nadar, eu já não comia peixe, óbvio, mas que o peixe vem na sua cara, falar com você, você fala, não, gente, a gente tá muito conectado. E daí eu voltei e falei, não, foi a última vez. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Assim, não me arrependo, obviamente, nem um minuto. E assim, eu acho que expande tanta coisa, né, dentro da gente, de entender melhor tudo isso, né, onde a gente vive, enxergar o próximo, seja o próximo humano, bicho, né? Mas foi assim minha história. Então faz uns 7 anos, mais ou menos, que eu comecei todo esse processo. Até... E é irônico pensar, né, que geralmente quando o pessoal faz esse tipo de viagem, é onde eles mais consomem peixe, por exemplo, né? Sim, é onde eles não porque fazem essa conexão, né? É o Exato. prato principal. E Má, puxando isso de confiança, a Má é minha nutri, inclusive, ela que me ensinou a comer direitinho algum tempo atrás, que eu, nossa, ferrava com tudo. Mas eu lembro que uma vez, a Má, desde o começo que eu entrei na SBB, ela ajudava muito com os conteúdos junto com a Alê, né? E eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma pesquisa de campo com o pessoal do Greenpeace, em São Paulo. E nessa pesquisa a gente queria saber das pessoas se elas consumiriam mais feijão e deixariam de consumir carne, se elas fariam essa troca. E o que a gente sentiu nas pessoas naquele dia, primeiro, entrevistando o público na rua, é que as pessoas falavam assim, acho que não, precisa de carne, né? Não, a gente tem que comer carne. E daí a gente mudava a abordagem, falava assim, e se o seu médico recomendasse? E se a nutricionista recomendasse? Aí a pessoa, não, aí eu pensaria. Aí eu acho que eu toparia ficar sem carne se ele... Então você via essa confiança gigantesca num profissional de saúde. E daí a gente andou mais uns quarteirões e a gente chegou num hospital. E a gente começou a entrevistar os profissionais de saúde que estavam saindo dali e fazendo as mesmas perguntas. A mesma pergunta não, mas falando assim, você recomendaria para o teu paciente ele trocar a carne? E todos eles, sem exceção, falavam, não, precisa, né? Aí um falou assim, posso recomendar. E era um gastro. Eu posso recomendar, mas em algum momento aquela pessoa vai ter que voltar a comer carne. E a gente entendeu que existia aquele gap gigante entre a pessoa, às vezes, querer e o profissional não recomendar, e aquela pessoa não ia nunca parar, porque tinha confiança que se ele falou, tá falado, ele assinou ali e não tem outro jeito. Então, eu até ia te perguntar essa questão da faculdade, quando você entrou, porque a gente percebe muito nas pessoas de que na faculdade não tem essa abordagem. Aí, quando a pessoa vai se capacitar, ela se capacita fora, ou no curso da SVB, ou na pós da Plenitude, do Instituto da Luciana, tal. Ela vai fora, porque na faculdade ela não teve, e muito pelo contrário. Na faculdade, muitas vezes, ela foi desencorajada a saber mais sobre esse assunto. Como é que foi isso para você? Como é que você vê isso? Não, foi exatamente assim. Eu lembro que tinha uma aluna vegetariana, uma aluna na minha sala, vegetariana. E tinha sempre uns atritos, assim, sabe? Entre professor e ela. Então, mesmo, vamos fazer trabalho, tem que escolher um prato para você calcular, né, os macronutrientes. Daí ela escolheu um prato vegano. Daí eu vi os professores falando, não, mas tem que pôr, não sei o que, sabe? Então, sempre tinha isso. Nunca se falou em vegetarianismo, em ser possível, em aprender, estudar. Então, tá, se a gente tirar, como é que faz? Não existia. Agora acho que é muito melhor, né, Lari, pelo que eu vejo. Então, pelo menos me convidam para dar palestra em semana da nutrição, em tal faculdade. Então, a demanda está crescendo dos alunos até para entender melhor isso e acho que estão colocando mais. Mas rolava um atrito até e não se falava nem encorajava. E agora, né, eu como nutricionista, eu recebo no consultório muitos pacientes que falam, poxa, eu queria tanto, mas... Essa semana eu atendi uma gestante que o médico falou, você não pode ser uma gestante vegana, não pode, de jeito nenhum, não pode. Você vai ter que pelo menos comer ovo. Daí ela falou, tá bom, vou comer ovo. Daí ela veio e falou, eu não vou comer ovo. Você vai me ajudar a fazer, né, passar por esse meu período sem comer ovo, porque o meu médico falou, não, tudo bem, só que você tem que se comprometer comigo, então que a gente vai fazer direito e tudo mais, né? Então uma confia na outra. Mas é isso. Tem muito paciente que vem e fala, poxa, eu não queria mais falar que eu tenho que comer carne pelo menos uma vez na semana. Gente, o que é uma vez na semana? Não faz cosquinha, nem de não serve pra nada, né? Então é só
Mas também não é que eu culpo. Não tem a formação. Não tem a formação na faculdade, mas também não vai buscar informação depois, né? Tem isso. Então, eu acho que fica com receio de falar, não, dá para fazer, porque nunca aprendeu direito, acabou não indo atrás. E os pacientes ficam meio perdidos às vezes, né? É isso, querem, mas pô, o médico falou. E normalmente o médico é o nome de quem vai editar, exatamente. É autoridade, né? Mas tá mudando, né? Eu tenho muitos pacientes médicos que vêm passar comigo e daí, por muitas vezes, começar a estudar algum assunto da prática clínica deles e começar a ver os benefícios desse tipo de alimentação para os quadros dos pacientes e falar, poxa, então faz sentido para mim também. Daí vem passar no consultório. Eu acho isso muito legal. Eu tô vendo esse movimento, assim, sabe? Que legal. Eu vi a Carol aqui, aí, ó, gestante vegana. Eu ia falar isso. Como que gestante não pode ser vegana, gente? Como que criança não pode ser vegana? A gente, na SVB, a gente capacitou, eu acho que mais de 3 mil profissionais e estudantes da área de saúde, porque, na verdade, é isso que a gente precisa fazer. É multiplicadores, né, Mai? Então, quando você passa para os seus pacientes, você é uma pessoa que está passando para milhares de pessoas ao longo de um período. Então, a gente precisa mostrar cada vez mais que é possível, e não só gestante, mas idoso, criança, condições de saúde também específicas, dá para a gente fazer isso. A gente, eu acho ótimo, né? A publicitária aqui falando. Mas com o respaldo da Marcela e do Matheus, que deve estar pedindo para Zeus para voltar para essa live. E, Paty, você sente isso também com o pessoal que chega no santuário, essa dificuldade de profissional falou para que eu consuma e eu vou consumir? Como é que é isso? Porque daí você entra nesse lugar de eu tô vendo o animal aqui, eu sei que ele sofre, mas aquele cara ali falou que eu tenho que consumir. Exatamente. Você sabe, inclusive eu tive uma experiência, acho que há 2 ou 3 anos, eu fui passar num exame de rotina. Eu fiz uma pergunta para o médico. Bom, o tema é mestre cachorro hoje. Parece que a Kali chegou aí atrás, né? Tá rolando uma participação. Exatamente, uma participação especial. Só um momentinho que vai entrar a voz e vai ficar complicado. Tá dando para ouvir, tá dando para te ouvir. Tá dando? Então, graças. Enfim, o que acontece? Eu passei no exame de rotina e eu fiz uma pergunta para o médico, eu não lembro o que era, mas era alguma coisa, sei lá, de rotina. Tô lá, tô fazendo alguma coisa. Era alguma, eu não sei se tinha a ver com menstruação. Bom, enfim, aí eu só sei que no meio da conversa o médico entendeu que eu era vegana. E aí, quando ele entendeu isso, ele parou toda a consulta e ele falou para mim, não faça isso. Porque com 60 anos, você vai morrer de gripe. E eu fiquei olhando para ele e eu segui a consulta. E daí, no final da consulta, eu chamei a atenção dele. Eu falei, olha, eu acredito que como profissional de saúde, primeiro de tudo, você precisa escutar o teu paciente. Então, você está vendo uma mulher de mais de 40 anos, saudável, que fez uma pergunta para você. Então, não existe nada no meu quadro clínico que possa indicar alguma coisa de um desequilíbrio. Eu fiz uma pergunta para você. E se você coloca essa retórica para uma pessoa que não está tão firmada quanto eu, porque eu estou em contato, eu tenho uma inspiração diária, né, Lari? Você também está direto aqui, a Marcela, que já veio aqui também. Quem está aqui envolvido direto, ou seja, a gente tem uma motivação diária. Eu estou com o mestre Nandi aqui no meu colo que está, sabe, com 3 fraturas, com... Então, fica um pouco mais... eu acho que dentro dessa coisa até da confiança, a gente acaba confiando antes do argumento, porque tem gente que eu percebo que precisa dar razão antes, precisa falar assim, não, esses são os argumentos, aqui tem a razão para a gente fazer. E tem gente que vai na fé. E esse lugar de ir na fé é quando geralmente conectou com o coração. Por exemplo, se alguém falar para essa futura mamãe, essa gestante, a única forma vai ser você comer o seu mestre cachorro. Ela vai falar, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso. Não, mas foi o médico que mandou, mas eu não vou comer meu mestre cachorro. Sim. Agora, quando a gente vai para campos onde a gente não tem tanta certeza, aí a gente pode transferir a responsabilidade das nossas escolhas para alguém que parece ser autoridade e que, nesse caso, começa a exercer o quê? Abuso de poder. Então, sempre eu vejo que o caminho está no coração. Se a gente conecta no coração e sabe que não adianta a gente viver a nossa vida para fazer mal para o outro, eu tenho certeza que esse coração vai encontrar uma forma para a gente, através de suco verde, através dos grãos, através do que quer que seja,
fazer a dieta equilibrada. E daí a Marcela está aqui, pode falar a respeito disso, pode passar em consulta com a Marcela e pode fazer a formação da SVB. Agora, enquanto a gente fica preso, ou seja, tentando intelectualizar as nossas decisões, é onde a gente patina na vida, porque no coração está revelado. Eu não quero que a minha vida represente sofrimento para os outros. E como eu vou fazer isso? Eu vou me virar. Agora, a tua pergunta, Lara, específica aqui, que eu acabei desviando para contar dessa história, ou seja, que realmente foi muito, muito impactante na época, e eu compartilhei também em alguns círculos no santuário. Quando as pessoas chegam, eu realmente recomendo para as pessoas procurarem um nutricionista. Quem está inseguro, procurar. Daí a pessoa fala assim, não, mas eu passei no nutricionista, só que o nutricionista falou que eu precisava, como a Mar falou agora, que passou no errado, né? Vai para o próximo. Exato. Eu falo, mas peraí, o que você acredita? Porque se eu acredito em alguma coisa, eu não vou me consultar com quem não acredita no que eu acredito. Então, a gente também tem que ter coerência para saber aonde a gente vai procurar. Agora, se a gente está afim de autossabotagem, então beleza. Então, eu quero ser vegana, mas eu vou no médico que não é vegano. Ótimo, sabotagem feita. Porque daí o médico vai falar que não e, afinal de contas, eu transferi a responsabilidade e é por isso que eu não sou vegana. Então, vamos pensar direitinho para ver quais os embustes que a gente tem feito para nós mesmos, que tem sobrecarregado outros seres, inclusive a mãe natureza, porque a gente não tem bancado as escolhas do nosso coração. Então, sem dúvida, entrar em contato com eles é uma baita de uma motivação. Mas a gente ter a clareza e o discernimento para procurar o apoio onde, de fato, ele pode amparar a nossa jornada, é algo que compete só a nós, nem um nutricionista, nem um médico. Aí é o que sempre me chama muita atenção, os ensinamentos do Oriente. A nutricionista, o médico, a pessoa de fora vai fazer com a gente. Ninguém vai fazer por nós. Pela gente. Exato. Então tem que ter essa firmeza. Então, sim, as pessoas falam, eu recomendo, procure uma nutricionista, procure um médico vegano, porque essas pessoas já estão aí no mercado e a gente precisa fazer com que quem está procurando encontre pessoas como a Marcela, como a Lê, como a formação da SVB, enfim, pessoas que podem amparar a jornada. E eu imagino... Se você for pensar, existem especialidades. Se você está com dor de estômago, você vai no gastro. Se você está com... quebrou o pé, você vai no ortopedista. Se você quer fazer a transição, você tem que procurar um profissional especialista nisso, especializado nisso, né? E eu tenho pacientes que vêm de nutricionista e falam, eu amava minha nutricionista, amo ainda minha nutricionista antiga, tem toda uma história com ela, mas chegou um momento que ela não consegue mais me ajudar, porque ela não tem esse foco, essa especialização. Então, daí passa com um nutricionista especializado para fazer a transição com segurança e, enfim, conseguir levar isso a longo prazo, né? Exato, Mar. E eu ainda deixo uma recomendação aqui no tema, e passo a voz de novo para você, mas só para quando a gente fizer essa mudança, eu gostaria que cada um de nós, por exemplo, se a gente vai em um lugar, num restaurante que não tem uma opção vegana, a gente falar para o sujeito, falar, olha, eu não volto mais aqui porque não tem opção vegana. E da mesma forma, se a gente está numa transição e o nutricionista fez isso, e daí a gente encontrou um outro nutricionista, um médico que realmente está com a gente não dá as costas na pessoa que não orientou a gente. A gente voltar de posse aos nossos exames perfeitos, ou da nossa recuperação, ou do nosso tratamento, e falar como que a outra pessoa, porque isso quebra paradigma. A gente não pode simplesmente virar as costas para quem não está enxergando o movimento. A gente precisa dar a mão para todo mundo. Inclusive, quem está falando para a gente não fazer as escolhas que estão hoje provadas, além de confiança e entrega. Isso que eu ia falar, né? O que não falta é... Tem muito parecer, tem muito estudo, tem muita coisa comprovando. Então, é isso. Tem uma frase de um médico que ele fala assim, ele falou especificamente de cardiologista, né? Então, um cardiologista que não é vegano, ele nunca leu os estudos, ele está desinformado, né? Então, se você sabe disso e não aplica nem para você e nem para o seu paciente, tem alguma coisa errada. Você não está sabendo, você ficou para trás, né? E eu imagino o quanto deve ser frustrante para uma pessoa que está querendo seguir o coração e chegar num profissional e ele fazer você não seguir o coração e você acreditar nele e você boicotar o seu próprio coração. Isso vai reverberar em você e nos mestres animais, enfim, num todo. Isso deve fazer muito mal, né? Má, eu queria que você contasse pra gente, porque eu sempre bato nessa tecla de que não basta só a gente mostrar o problema, a gente tem que trazer solução. E acho que uma dúvida grande das pessoas é que o veganismo é difícil, eu tenho que comprar o hambúrguer X que vende lá no mercado e é muito caro para mim, e como é que eu vou montar meu prato se eu tirei a carne, eu tenho que pôr aquele hambúrguer no lugar, enfim. E uma das coisas que eu aprendi com você é montar um prato simples, não só um almoço, mas enfim, qualquer refeição que eu fizesse,
de uma maneira colorida, saudável, nutritiva, barata. Eu queria que você contasse, trouxesse um pouquinho disso para quem tem dúvidas sobre, de repente, como montar um prato, sabe? Sim. No reino vegetal a gente tem tudo que a gente precisa, né? Então, eu sempre gosto de... A grande questão da maioria das pessoas é a proteína, né? Da onde vai sair a minha proteína? E as proteínas, elas são... Passou um carro aqui. São grandes... Queria que fosse um cachorro. Eu pensei nisso. Mas as proteínas, elas são grandes blocos formados por pequenos bloquinhos. Todos esses pequenos bloquinhos estão no reino vegetal, né? Eles estão mais em alguns alimentos de um tipo, mais em alguns outros tipos mais em outros. Então, a gente tem que sempre fazer boas combinações que a gente vai ter acesso a tudo que a gente precisa, né? Então, a base, eu falo, se a gente fala em vegetarianismo, veganismo, vem de vegetal. Então, a gente precisa de uma boa base de vegetais, né? Verduras e legumes, de forma geral, que vão entregar muitas fibras, micronutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes. Isso que vai garantir a boa base da nossa saúde também, né? O seu médico falou que vai morrer com 60 anos de gripe, gente, ao contrário. Os pacientes veganos falam, gente, faz um ano que eu não pego uma gripe depois que eu virei vegano. Ou seja, porque fez bem feito essa boa base. Daí a gente precisa sempre combinar esses grupos que vão ter os pequenos bloquinhos para montar nossas proteínas. Então, que são os cereais, principalmente. Então, arroz, milho, trigo, a quinoa, que é um pseudo cereal que a gente fala, todo o pessoal desse grupo, e sempre com as leguminosas, que são os feijões, né? Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja. Então, quando a gente combina esses dois grupos, a gente tem a gente monta a nossa proteína de forma mais equilibrada e a gente tem uma boa base de vegetais, frutas, sementes vão entrar para complementar também. Então, desse jeito, a gente pode pensar arroz, feijão. Então, arroz é um cereal, feijão é uma leguminosa. Macarrão com um molho com ervilha. Então, a gente tem os dois grupos aqui também. Uma salada que tenha milho e lentilha, a gente tem isso também. Então, assim, as formas, as possibilidades são inúmeras. Sempre pensando nesses três grandes grupos. Vegetais, em geral, cereais e leguminosas. Legal. Eu vi aqui um comentário da Marcela. E ela comentava que com o filho dela, por exemplo, ela leva no SUS e ela não tem como escolher lá dentro, né, um Sim. profissional capacitado, mas que ela vai atrás de materiais para se informar o máximo possível. Eu ia te perguntar se você tem alguma dica para esse tipo de caso, que eu vi outra pessoa comentando aqui. Hoje a gente tem bastante material, né? Mas como que funciona isso? Dá para substituir? Dá. O que a gente pode pensar? Em procurar informação de lugares de confiança. Então, por exemplo, a SBB, que tem inúmeros, né, e-books e cartilhas, etc. Existem alguns cursos online que são mais acessíveis, então, de nutricionistas que ajudam, que tiram dúvidas. E na cara de pau também, às vezes, eu acho, sabe? Eu respondo um monte de coisa em box. Então, a gente me pergunta, Marcela, não sei o quê. Então, né, eu acho que dentro ali da onde você tá, você não consegue escolher, mas você pode, acho que ser muito sincero, né, falar o que você quer e falar que tá procurando ajuda. Essa pessoa pode te ajudar com isso e tentar ter uma rede de apoio por fora, seja com material, seja com pessoas que vivam isso. Sim. E assim, de verdade, a gente tá aqui, né, a gente tem esse amor pelos animais, mas a gente tem esse amor por qualquer ser vivo. Então, trabalhar com isso para mim é também poder ajudar as pessoas. Então, sim, eu acho certeza. que nós somos normalmente pessoas do bem, assim. Então, a gente está disposto a ajudar. Então, eu pelo menos sigo essa linha, assim. Vai então, encher de direct, me Marcela, manda, hoje. isso eu Gente, falo. aproveitem esse Óbvio. momento. Eu não posso, como profissional de saúde, óbvio que eu não posso montar uma dieta, sabe, Sim. sem informação, sem, né? Eu não posso me aprofundar. Mas você pode dar um Mas direcionamento eu posso direcionar, ali. exatamente. Claro. Eu até lembrei aqui, enquanto você estava falando, que a gente tem um programa novo. Olha, a nossa diretora de campanhas entrou aqui, Alessandra Lúlio. A gente tem um programa na SBB que é o Saúde para Todos, que o intuito é levar mutirões de profissionais de saúde, nutricionistas, profissionais de educação física para lugares onde não tem esse acesso. A gente realizou um projeto piloto e a gente vai fazer outros ao longo dos meses, que é para trazer isso, é para ajudar as pessoas gratuitamente, orientar e, enfim, sanar um pouquinho desse gap que a gente tem, né? Eu acho que o que a gente puder fazer para tirar o veganismo de uma ideia elitizada, e a gente precisa todo mundo se unir para isso.
Porque existe muito esse conceito de que o vegano é elitizado, ou seja, que isso só funciona fora da periferia, que isso só funciona para quem tem recurso, que isso só... E isso, das pessoas... Eu escutei outro dia alguém falando, você não consegue abrir um negócio vegano na periferia. E eu falei, mas peraí, sacolão não é vegano? Ou seja, a gente está tirando tudo à base de plantas. Agora é diferente a gente pensar que a gente vai ter um lugar cheio de industrializado. Então, a gente precisa sempre, ou seja, desde o ponto de vista da gente se amparar, até conseguir entrar em programas públicos mesmo, para amparar outros profissionais e automaticamente quem está procurando essas soluções. Principalmente pensando e justificando também que mesmo quando a pessoa não tem a consciência do meio ambiente e não enxerga com compaixão o mestre animal, aquela dieta, alguém falou, a Marcela também comentou alguma coisa aqui, por exemplo, de banco de sangue. Outro dia, alguns anos, a minha mãe passou por uma cirurgia e no dia seguinte da cirurgia tinha café com leite, pão com farinha branca e manteiga para ela comer. Era a primeira refeição depois da cirurgia. E eu olhei para aquilo e falei, eu posso conversar com a nutricionista daqui? Ou seja, simplesmente como uma filha preocupada, eu posso... Não tinha que fosse uma fruta, não existia aquilo. É um suco de caixinha, se bobear, né? Exato. Então, a gente precisa ter formas de entrar na saúde e justificar se a pessoa não tem, de novo, a consciência pelo meio ambiente, se não tem também a compaixão pelo mestre animal, mas focar realmente que a gente precisa proteger a saúde do ser humano. E eu realmente acredito que esse é um baita de um argumento para quem não consegue enxergar esse quadro maior. Porque, no final das contas, a pessoa acaba fazendo para ela própria ou para alguém que ela ama. Sim. A gente percebe que a os motivos são... a informação não está chegando direito quando acontece isso em hospital, né? Eu, quando eu vou doar sangue, eu vou olhar o lanche depois e eu falo, deixa pra lá, eu como uma barrinha no carro, né? Paty, tenta colocar o Matheus, que ele voltou pro hotel correndo para conseguir entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, que bom, que coisa boa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Era só... Mandei aqui, falei... Deixa eu ver se ele queria mostrar a Acrópole pro pessoal, mas não rolou. Vai mostrar o quarto do hotel agora. Talvez. Tá rodando. Deu certo? Agora voltou. Vamos ver. Zeus não tá querendo que ele fique nessa live. Parece que... Parece que... Tá meio... Parece, exatamente. Parece que ele ganhou o dia de folga da live. Sim, sim. Vamos deixar ele de folga, então. Ô, Paty, vamos falar, ver se então... ele consegue. Se ele conseguir, a gente põe de novo. Tá travado, vai cair. Vamos falar, então, sobre a estrela desse dia? Você quer chamar ela aí perto? Como é que tá? Não quer, né? Deixa eu ver. Tá aí. Cali. Enquanto isso, eu vou contar a história dela que tá aqui. Ô, Paty, fixa pra mim... Ai, você tá de óculos hoje, que maravilha. Peraí, que eu não tô, mas eu vou digitar aqui. Fixa pra mim esse do Ashram, pro pessoal que quer conhecer. Hoje, então, a nossa mestra da semana é Mestra Kali. Para quem não conhece, é essa mestra cadelinha aqui. Ela é um anjinho. Vocês vão amar conhecer ela agora. Não, peraí que veio a mestra errada. Você é outra semana, calma que você entra um dia. Eu vou ler aqui a história dela e depois eu vou pedir para a Paty contar com mais detalhes que ela sabe bem. Kali, Lari, conta ontem o que ela aprontou. Qual parte, Marcela? Eu acho que a gente devia estar gravando absolutamente tudo ontem, porque a Kali, ela sabia que era o dia dela. Hoje ela não parou em nenhum momento. Ai, gente. Mestra Kali estava sendo espancada em praça pública quando pessoas próximas do santuário viram tamanha brutalidade e a resgataram. Apesar de tudo que ela passou, ao invés de não confiar em nós humanos, logo ela se mostrou companheira de todos os seres. Ela demonstra toda a sua gratidão com sua alegria e amorosidade. Aí, os ensinamentos da Mestra Kali, que a gente sempre coloca 3 ensinamentos por mestres aqui no site do Ashram. Então tem perdão, não estou aqui para julgar ninguém, todos estamos aprendendo nesse planeta escola. Confiança, existem muitos humanos bons, como os que hoje são minha família, e alegria. Viver livre e feliz com tantos amigos é a maior dádiva da vida. Ela chegou aí para dar um oi pro pessoal, para subir na sua cabeça, para te dar uma patada. Ai, meu Deus. Olha que anjinha, ela sabe o que a gente vai falar mal dela, né? Daí ela faz essa carinha angelical. Paty, conta um pouquinho sobre a história dela pra gente.
Claro que sim. E quando a gente fala a respeito de Mestre Cachorro, eu gostaria de falar, à luz da inspiração da presença de Mestra Kali e também de Mestre Nandi, começar falando a respeito de especismo. Olha, que anjinho. Já saiu pulando por cima. Ninguém segura. Ninguém segura. Ela sai pelas janelas, ela entra pelas janelas. Vocês não têm ideia do que elas fazem. Tem um mestre pavão do vizinho que vem aqui passear. O mestre pavão do vizinho, ele cortou as asas do inocente, para o inocente não fugir. A mestra Kali sai correndo atrás dele. Eu não sei se vocês sabem, eu não sabia a velocidade que o mestre pavão consegue correr sem voar. E daí ela correndo atrás dele e eu correndo atrás dos dois, com medo que alguém pegue o outro. Eu só queria colocar essa questão do especismo, que geralmente a gente tem muito carinho pelo mestre cãozinho e pelo mestre gatinho. E esse é o conceito, de novo, da gente favorecer uma espécie e não favorecer outras. E quando a gente fala do veganismo, a gente está falando um movimento anti-especista. Então não existe diferença não existe uma vida que é mais importante. E isso significa também que a gente vai ter toda a paciência do mundo com seres humanos também. Porque, ou seja, não adianta a gente não ser especista entre o mestre cãozinho e a mestra vaquinha, e depois chegar no ser humano e não ter paciência para explicar 1000 vezes por que a gente é vegano. Até a 1000ª vez onde a pessoa pode escutar a gente por fim. Então, vale a pena isso. Tô vendo que o Matheus deixou de estar congelado aqui. Não sei se você quer falar alguma coisa, Matheus, antes de eu entrar na história. Quer dar um bom dia, falar oi, como é que é? Tá tudo bem? Gente, eu tava na Acrópole e eu não sei, a Olari já tinha me avisado, mas a Acrópole, não sei se vocês estão sabendo, mas a Acrópole tá em obra. Eterna. Então, desde a Grécia Antiga. E a internet lá meio que... E a internet Não lá passaram não os pega. cabos, né? Não passaram os cabos ali. Não chegou, a antena não chegou. E aí eu falei, é o ponto mais alto da cidade de Atenas. Vai pegar super bem o 4G. E aí, zero. Aí eu vim andando de volta da Acrópole para casa só para ouvir a história da Kali. Ô, Paty, antes de você entrar na história, eu queria te perguntar se vocês colocaram o nome Kali depois que vocês viram a personalidade dela, ou se vocês botaram o nome Kali e aí ela fez E ela jus ao incorporou. nome que vocês deram. Olha, Matheus, isso que você traz é muito importante, que as pessoas sempre falam isso do nome, e eu falo, olha, o nome precisa estar conjugado realmente. E ela, quando chegou, ela era toda maluquete, mas a gente não esperava tanto. Depois do nome, realmente foi uma incorporação que não deixou nenhum tipo de diferença para quem a gente conhece. É isso. É tipo nessas tradições religiosas, quando o orixá dá o nome, né? E aí você... Aí esquece. Mas Exatamente. expliquem para o pessoal quem é Kali, para quem não entendeu. Então, primeiro de tudo, a palavra Kali significa a cor preta. O negro, né? Preto, negro é Kali em sânscrito. Kala ou Kali em sânscrito, né? Só que a deusa Kali, ela é uma deusa... Ela é do grupo das deusas que não são fofinhas, digamos assim. Então, tem muitas deusas que são fofinhas, mas a deusa Kali, ela é uma deusa dessas super poderosas que ela se veste com membros desmembrados de seres humanos. Então, ela carrega na mão dela a cabeça decepada de um homem, merecido, provavelmente fez alguma, né? E sangrando. Ela tem um colar de línguas, ela tem uma saia de pernas e braços, ela é uma deusa, tipo, muito poderosa, assim, e na realidade, na tradição hinduísta, muita gente morre de medo da Kali, né? E por acaso, Paty, eu não sei se você sabe, mas a minha sobrinha, irmã da minha mãe, chama Kali. E a minha irmã deu o nome de Kali sem saber nada de cultura védica e hinduísta. E aí eles falaram, já sei qual é o nome dela, vai ser Kali. E eu tipo, por que, Karina, vai ser Kali? Ah, porque tem um som tão legal e tudo mais. Eu falei, pô, maravilhoso. Vai ser tipo hardcore. Espera pra ver. Essa garota vai ser hardcore, deixa ela. Então a deusa Kali é uma deusa do panteão hinduísta que é diferente de Durga, diferente de Sarasvati, que são umas deusas da criatividade, das músicas, da dança, da maternidade. São ultra poderosas também, mas de um lado maternal, bonitinho, fofinho, né? E a Kali é o contrário, ela faz a polaridade basicamente disso tudo, né? Tá, mas eu vou discordar aqui, porque a Kali é muito fofinha. Ela é uma mestra deusa muito fofinha. Eu li uma vez que as armas de Mestra Kali
elas protegem os devotos, ao mesmo tempo que elas ferem os irreverentes. Então, é uma forma da gente entender também, ou seja, para quem... Porque é nesse lugar que não é para ter medo dessas deusas todas, dessas que são poderosas no lugar fora do fofo. Porque elas protegem, só que a gente precisa de devoção para chegar até elas. E isso eu noto aqui na Mestra Kali também. Ela teve... Olha que interessante essa história. Tinha um rapaz que passava aqui... O santuário, a propriedade do santuário é um quadrado gigante. E a frente do santuário é bastante extensa. Então, tem pessoas que passam, que circulam em zona rural, não tem ônibus, não tem nada. Então, as pessoas andam bastante para ir de um lugar para o outro. E tem um rapaz que anda por aqui e ele, infelizmente, ele às vezes bebe demais. Quando ele passava, um dia aconteceu de eu estar saindo. Ele falou, você precisa tomar cuidado com essa mestra cadelinha, porque ela me ataca. E eu falei, nossa, que incrível, não, a Kali, falei, não, mas eu vou conversar com ela. E eu já pensando, falei, Kali, e a gente tenta colocar choque e tudo para os mestres cachorros, porque eles tendem a sair, fazer a bagunça deles e voltar. Os outros todos, nenhum sai. Bom, aí depois de algumas semanas, a gente ficou sabendo que esse sujeito que ela estava agredindo, esse sujeito bateu num mestre cachorro daqui do bairro e quase o levou a óbito. Que foi alguma interferência que a gente teve que fazer também aqui para conversar com ele, enfim, envolver poder público. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que realmente existe esse lugar da arma, realmente existe esse lugar poderoso, mas é algo que me calou o coração profundamente quando eu escutei de um professor. Essas armas protegem os devotos, então ela estava protegendo alguém. Só que quando a gente não sabe quem essa deusa está protegendo, dá a impressão que ela está atacando. E por isso também que tem uma palavra muito grande, o Matheus pode me corrigir aqui, mas tem uma palavra muito importante que a gente sempre coloca, que é o discernimento, a gente saber o que a gente está vendo, né? Então, a Mestra Kali, ela traz todas essas reflexões para nós. Não sei se você quer colocar alguma coisa, Matheus. Não, eu acho muito maravilhoso e eu sou muito devoto de Kali também. Eu não acho, não é muito do normal, mas eu sou daquelas pessoas que eu sou muito devoto de Shiva e muito devoto de Kali, que são dois deuses que a galera tem um certo distanciamento, assim, mas eu acho que são forças da natureza muito importantes, mas difíceis de compreender. Talvez. Eu acho que você estava falando da questão do especismo, e eu acho que é muito lindo isso no ashram também, a ideia de que a gente tem essas 6 famílias de animais. E que é óbvio que isso é natural para quem é vegano, para quem é ativista de direitos animais, mas eu acho que, para a maioria das pessoas, as campanhas da SBB, como se você come um porque quer o outro, como é que é, Lara? Eu sempre confundo a frase. Se você ama um porque come o outro. É isso, é isso. E a gente vê os santuários, né, esses lugares, o ashram, por exemplo, a gente vê que eles estão todos lado a lado mesmo, né? E isso é uma das coisas, Paty, que eu acho que você faz que é muito surpreendente para a maioria das pessoas, que é ter fazer carinho na vaquinha igual você faz carinho numa gatinha, né? E para as pessoas é tipo assim, não, mas numa búfala, né, não dá para fazer isso, uma búfala, né? Mas dá, né? Então é importante para a gente ter também esses mestres dentro do ashram, né? Que são mestres de gatinhos, mestres de cachorrinhos, que para as pessoas já estão mais acostumadas, né? Quando você pensa em resgate, por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheço hoje em dia que tem cachorro, que cuida de gato em casa, resgatou, né? De algum desses lugares que eu não sei como é que chama, que o bichinho fica, de abrigo, alguma coisa assim. Mas você resgatar, né, a mestra vaca, né? Aí já é outro negócio. E uma das coisas que eu pensei lá atrás, né, quando a gente estava conversando sobre o ashram, antes do ashram existir, era exatamente essa ideia, era inspirar as pessoas, tipo assim, olha, você não resgataria um cachorrinho, né? E você não gostaria de cuidar de um cachorrinho? Então, de repente, às vezes você não tem dinheiro nem espaço para resgatar uma vaquinha ou um cavalo, mas você gostaria de fazer isso. E esse é o meu lugar, né, dentro do ashram. Eu sou discípulo de uma mestra vaquinha e de um mestre cavalo, né? Porque eu adoraria poder resgatar um mestre cavalo e ter um cavalo em casa. Eu acharia a coisa mais linda do mundo poder cuidar de um cavalo. E a ideia de que eu posso resgatar, né, me sentir parte desse cuidado, podendo ser nômade, né, do jeito que eu sou, e viajando por aí, dando cursos e vendo pacientes em vários lugares do mundo, mas ainda assim me sentir conectado com esse movimento de resgate, de cuidado, muito impressionante. Então, esses dois aspectos eu acho do santuário, que é
a defesa da causa, né, do veganismo, que eu acho que todo mundo que está aqui praticamente está na mesma página, pelo menos todos os convidados que estão aqui estão na mesma página, mas esse outro lugar que também de cuidado, eu acho que está faltando muito isso no mundo. Essa coisa do cuidado pelo outro, né? Essa coisa da lealdade. Eu acho que os cãezinhos, eles ensinam muito isso, né? E eu estava lendo há um tempo atrás, eu não sei se era o Noah Harari que fala isso, ou, eles falando sobre a evolução conjunta do ser humano e dos caninos, né? Dizem que o ser humano não seria o ser humano que ele é hoje se não fosse a aliança do ser humano ao longo dos milhares e milhares de anos com outros animais também. Então eu acho que a gente no Ashram também resgata isso, esse impulso de aliança, né, com os outros seres vivos do planeta, que no veganismo a gente já faz, mas que no santuário fica claro de uma maneira tão linda, né? Então, não sei, eu acho que falei já toda a minha cota da live inteira agora. Não, porque você chegou atrasado, pode falar mais. Foi ótimo, que bom que você entrou, Matheus. A gente fica feliz pelos seus esforços. Eu tô vendo bastante gente comentar histórias da mestra Kali aqui, dela trazer outro cachorrinho com ela e que tava com um amuleto pesado e o pessoal tirar, várias coisas que ela aprontou. A gente tem até uma piada interna que ela não chama Kali. Ela chama para Kali, não Kali, chega Kali, agora não Kali. Ela não atende só por Kali, né, Paty? Eu queria puxar aqui uma outra... É nome composto. Eu queria puxar aqui, que a gente estava falando antes, de um veganismo acessível para o pessoal que tem dúvida e que não conseguiu se consultar, enfim. E eu lembrei que a Marcela, ela disponibilizou 3 e-books dentro do Ashram. 3 e-books. Um é de saladas veganas, um é de sopas veganas e um que eu acho que vai ajudar muita gente, que é um dia vegano, Mael, como montar um dia cardápiozinho, isso. Com receita, e a Mai é maravilhosa para receita, meu plano alimentar tem várias receitas incríveis dela. Então, tá aqui o link embaixo, a Paty fixou para quem quiser saber mais sobre o Ashram e ver as famílias, e tem a Kali ali hoje em destaque, tem os outros mestres, tem vários bônus, inclusive poder participar de uma vivência no santuário ao longo do ano, que a gente vai estar agendando com vocês, e vocês vão poder conhecer essa fofíssima Kali. Não sei se vocês estão vendo a parede ali atrás, foi ela que comeu. Né? Exato. Foi ela que fez. Calma aí, ela comeu parede? Conta isso aí. É jeitinho fofo de falar, de tudo que ela faz. Mas ela eu faz acho coisas que incríveis, viu? eu perdi uma boa parte da live, mas eu queria provocar vocês a contarem algumas histórias para pessoas como eu que não conhecem os dotes artísticos de pintura e urbanismo e decoração de interiores da mestra Kali. Vou comentar aqui. Exato. A Lari já tinha perguntado da história dela, e daí a gente foi tudo junto falando de várias coisas diferentes. Ela tinha uma aluna minha de yoga em Kamanducaia e ela me ligou, ela falou: você não sabe a injustiça que eu tô vendo aqui, tem um senhorzinho que amarrou uma mestra cadelinha aqui e tá espancando ela. E eu não sei o que fazer, e eu já fui lá e falei com o meu pai, o pai dela é advogado, e eu não sei como eles... Bom, conseguiram colocá-la ali. Conseguiram colocá-la dentro do carro para vir para cá. E depois eu brincava sempre com ela, eu falava: Kali, o que será que você fez com esse senhor para ele entrar nessa loucura que obviamente nunca justifica, mas eu falo, nossa, ela deve ter comido até o sofá do caso, panela dele, ele deve ter comido. Qualquer coisa. Daí a gente sempre brincava com ela que ela é super travessa. E aí, quando ela chegou aqui, ao mesmo tempo que ela é super travessa, então volta nessa história do nome também, ela, com os dela, ela é muito amorosa. Então, por exemplo, a gente tem um mestre cachorrinho aqui, que ele sofreu um acidente muito grave de carro, ele foi abandonado 2 vezes. E ele veio para o santuário para adoção, logo entrou a pandemia, pararam as vivências e a gente acabou ficando com ele. Mas ele não se relaciona com nenhum outro, porque todos batem nele, e ele anda em círculo, ele tem sequela neurológica, ele é bem complicado, o nome dele é Tantra. Para os íntimos, mestre Tantã. E, enfim, aí ele fica para assim, a Kali é a única que se dá com ele, que brinca com ele, que socializa com ele. Então, lá, ao mesmo tempo que ela tem esse lugar de correr atrás do mestre pavão e a gente ficar louca, tentando, pelo amor de Deus, não vai pegar o mestre pavão. Ao mesmo tempo, ela é brincalhona, entende? E entender esse lugar que vai aonde o Matheus também estava comentando, quando a gente fala dessas divindades, de compreender essa pluralidade desses seres, é bem interessante. Daí outra coisa que ela faz
ela é a única que a gente não consegue isolar, porque quando tem vivência, as pessoas geralmente querem ficar com os mestres bovinos, com os mestres equinos. O mestre cachorro, as pessoas já conhecem, é óbvio que todo mundo tem carinho. Aí, quando elas estão, eles são muito ciumentos. O Matheus estava comentando a respeito dessa evolução que aconteceu, mas eu também vejo que a gente influenciou a forma como o mestre cachorro ama. Ou seja, o mestre cachorro, ele tem muito mais a inclinação para o apego e para o ciúme, como uma justificativa do amor, assim como o ser humano tem, por ter convivido muito com o ser humano. Então, vejo isso claramente. E a gente tenta deixar a mestra Kali em um outro lugar, para que ela não pule na cabeça das pessoas, para que ela não... Enfim, às vezes ela adora, por exemplo, pegar... Não, vocês, cada história, ela pula no rabo dos mestres cavalos. Vocês imaginam. Aí a gente tenta deixar ela isolada para falar, vamos deixar as pessoas, porque senão a mestra vaca vai dar uma chifrada em alguém. Daí, sabe, não vamos causar acidentes. Ninguém segura a mestra Kali. Ela sai pela janela. Ela correr aqui de quase 1,70 de altura, ela escala aquilo. Ela é antigravitacional. Ela é incrível. Paty, a gente alugou uma casa uma vez para ficar aí perto, e não era perto. E daí a gente acordou, tava ela na porta. Ela foi até lá? Como assim, Kali? Sozinha. Ela levou o amigo dela, o guardião. Foram os dois lá. Exatamente. Então tem tudo isso. Daí a gente, obviamente, acaba falando também da lealdade deles. E com isso eu também gostaria de falar aqui que se a gente tem a oportunidade de conviver com todos eles, a gente vê que cada um deles é um mestre cachorro no coração. Do jeito que a gente entende o mestre cachorro, a gente pode entender aqui o mestre Nandi, a gente pode entender a mestra búfala, como... Só que existem formas de chegar em cada um desses seres. E cada vez que a gente consegue, é o lugar onde o Matheus também comentou, é a hora que a gente também se permite ser, de alguma forma, caminhar no caminho da evolução. Porque eles exigem da gente lugares de atenção e de presença que muitas vezes a gente, distraído no nosso dia a dia, não alcança. Então, eu vejo, realmente, isso ecoa muito profundamente o que o Matheus colocou, porque algumas pessoas falam que a gente está aqui para amparar a evolução do mestre animal. E o que eu vejo aqui no santuário é exatamente o oposto. Como a Lari também, a gente teve uma conversa ontem, a Lari falou alguma coisa, né, a respeito de mestre Elo, que, na verdade, a gente se sente cuidado por eles. Então, realmente, a gente precisa ter muita gratidão no coração e honradez, para honrar tudo isso que esse infinito mistério propicia para nós, para que a gente um dia possa ser o tipo de gente que o nosso mestre cachorro é. Sim. E falando aqui, eu vi várias pessoas falando que ela come os ovos. Depois eu vou colocar nos meus stories para vocês o vídeo que a gente fez dela ontem. A gente falou, o que tem na boca da Kali, gente? É uma pedra? O que ela tá saindo correndo com isso na boca? E ela tava lá andando orgulhosa com um ovo não galado. E curioso que ela pega o ovo, ela fura o ovo e depois quando ela fura, ela fica jogando para cima para comer. Exato. Assim, maravilhosa. Eles são demais. Exato. Como é que pode não amar e não querer tudo de melhor para eles, gente? Não dá. Matheus, consegue voltar, Paty? Como é que tá? Tô tentando, só que eu vi que aconteceu uma coisa hoje diferente aqui no Instagram, que eu não consigo mais mandar solicitação, eu só consigo aceitar quem pede. Então ele precisa pedir. Mudou hoje isso. E eu não consigo então chamá-lo, mas ele desapareceu aqui total, então não sei se ele tá por aí. Daqui a pouco ele volta, mas estamos quase encerrando aqui, então... Gente, entrem lá. Quem é? Eu já vi gente colocando o hashtag #SouAshram. Coloquem aí pra gente saber. A gente tem 70 pessoas hoje no Ashram. Estamos crescendo a comunidade. Então comentem aí. Eu sou aprendiz do Shapiro, que foi semana passada a live dele, e da mestra Kali. Eu escolhi a dedo ali, Patrícia, os mais travessos que a gente tem no santuário. E entrem lá, vejam o conteúdo que tem, vocês podem participar da vivência. A gente tem também um kit para quem se tornar membro do Ashram, vários conteúdos. Eu vi que a Ale estava aqui também, tem curso da Ale, tem e-book da Ale, tem várias coisas muito legais que vocês podem ali aprender mais sobre o veganismo, porque o nosso intuito é passar informação para todo mundo, deixar informação, veganizar esse mundo, né, Paty? Para que mestres como o mestre Nandi, que está aí no teu colo, eles não precisem vir para esse mundo para sofrer e para passar por isso que ele está passando hoje. Então, exatamente. Esse é o intuito. Exatamente. Eu
Lari, eu quero passar a voz para a Marcela aqui, que eu tenho uma pergunta a respeito dessa confiança, dessa lealdade, em relação ao coração. Mas antes de passar, eu só quero colocar aqui, ontem uma amiga comentou comigo que ela disse, não, mas vocês estão bons, vocês estão bem, vocês não precisam de doação, vocês já têm a conta fechada. Então, eu só quero colocar aqui que eu verdadeiramente acredito que todo o trabalho de serviço, ele é muito digno. E ele sendo digno, ele não permite que o servidor dessa missão esmole algo. Eu também acredito que não é o que a gente pode dar porque nos sobra, mas é o que a gente é capaz de compartilhar do que a gente tem, que vai fazer a caridade um lugar diferente de hierarquia, onde um mais alto ajuda um mais baixo. Então, com isso eu quero colocar aqui que a ideia do ashram nunca foi algo que, bom, a gente vai simplesmente captar para o santuário, e sim algo que poderia, que pode e que faz beneficiar todos os seres. Quem está se filiando em termos de se tornar um aprendiz daquele mestre animal, o mestre animal aqui, através da conscientização que está fora. A partir disso, a gente tem a consciência de que o santuário sempre precisa de ajuda. E essa é uma forma de ajudar. Então, se existe um lugar dentro de falar, como o Matheus falou, eu queria resgatar o mestre cavalo, mas eu não tenho como, aqui você tem uma oportunidade indireta para isso. E a gente sim precisa. Hoje a conta do santuário está superior a 60 mil com a despesa variável. Então, toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda para que essa missão continue. Até o dia que eu rezo, ela não mais necessite manifestação no mundo, que é o que a gente quer. Ninguém quer ficar falando aqui para as pessoas aprenderem a amar. A gente quer viver num mundo que ama. Ninguém quer ficar falando aqui para a gente não matar outro ser. A gente quer viver em um mundo onde esse óbvio... Antes de falar do veganismo, eu sempre achava esquisito quando a gente fala das tábuas de Moisés, que o cara teve que falar que Deus que abriu o céu para o cara escrever que não pode matar o outro. Eu fico pensando naquilo, eu falo, nossa, que sociedade que existia naquele tempo. Para o cara ter que falar, abriu o céu e agora eu recebi do divino que a gente não pode matar o outro. Meu Deus, eu fico Agora pensando chega, que... né? Agora chega. Agora chega, a gente não pode mais matar o outro. O cara teve que abrir o céu para falar, tá escrito a tábua. Então, isso retrata o tipo de ambiente que está. E quando a gente fala com todas as palavras e com retóricas diferentes que a gente não deve matar, que a gente não deve fazer sofrer, a gente também está falando da gente, no sentido do nível de inconsciência que a gente alcançou. E óbvio que a gente não quer viver nesse mundo por muito tempo. E a única forma da gente deixar de viver nesse mundo é a gente mudando quem a gente é. Fazendo alguma coisa maior do que o que a gente tem feito. Se esforçando para além. Porque às vezes as mudanças são desfavoráveis no sentido egóico. Que a gente fala, mas eu vou deixar de comer aquela pizza. Tudo bem, ou seja, a coisa é maior, você vai encontrar outras coisas, mas não pode ser por nossa causa. A gente precisa ampliar essa visão para a gente justificar os nossos atos pelos outros. E aí, Mal, tem uma pergunta para você a respeito dessa confiança. O que você fala para alguém que está flertando com o caminho, mas que está inseguro de alguma maneira, sabe? De falar, nossa, eu não tenho certeza porque eu tenho medo, porque eu tenho filho, porque eu tenho mais de 40 anos, porque eu tenho 20 anos, porque eu quero engravidar, porque eu tenho anemia, porque qualquer coisa. O que está no teu coração para falar para essas pessoas? Caminha, vai. Eu acho que depende do perfil da pessoa. Tem gente que precisa do apoio científico, então eu embaso cientificamente. E tem gente que você sabe que a sementinha tá lá dentro, assim, só precisa de um pouquinho de água. E daí é o que eu falo que, como pessoa, eu falo, mudou a minha vida, mudou minha percepção de tudo, da minha relação com. Os dentinhos não dá, Paty. Aí ninguém presta atenção. Não dá. Mas é isso, é olhar isso. Então eu falo, parece que tira um vidro assim da sua frente, uma cortina assim, né? Que abre um mundo totalmente novo, sentimentos novos, como você se relaciona com tudo à sua volta, com as pessoas, com os animais. Então, é uma mudança muito grande dentro de mim. É uma leveza, você vive em paz e conectado. Então, eu converso muito assim no consultório, né? Porque tem gente que quer fazer, mas acha que não consegue porque alguém não apoia e tudo mais. Eu falo, vai, experimenta. Você vai sentir isso e isso vai ser o seu combustível, vai ser muito mais importante do que qualquer outra coisa que esteja acontecendo.
Eu acho perfeito isso, Má, quando você fala experimenta para a pessoa, porque muita gente acaba deixando de comer animais por questões próprias, pela saúde, a maioria pela saúde. Sim. E quando você fala experimenta, e a pessoa experimenta porque você é uma profissional de saúde e ela topa e ela faz aí seus 15, 20 dias veganos, ela percebe para ela, né? Ela percebe para ela que aquilo Sim. fez bem. Isso pode ser um passo para que daí ela conheça os outros milhares de motivos ambientais, Para éticos, para que continuar ela nessa caminhada, se mantenha nessa caminhada. Então, isso é muito lindo. Quando eu parei de comer derivados, eu tinha crises de rinite, amidalite, assim, 6 em 6 meses, antibiótico, inalação, pronto-socorro, antibiótico, inalação. Quando eu tirei isso, acabou. Eu nunca mais tive nada. Desde 2015, eu nunca mais tive nenhuma crise dessas, porque para mim estava totalmente relacionado a queijo e derivados de leite. Então, falar para a pessoa experimentar não é uma coisa tão difícil. Você não está falando muda hoje, acabou, nunca mais você vai comer. E daí ela mantém. Exato. E eu gosto o meu jeito de atingir a pessoa, né? De acessar a pessoa é pelo amor, né? Então, assim, eu falo, não tem regra, você experimenta. Então, de repente, se você achar que uma vez na semana você precisa comer nesse momento, isso, daí ela vai exatamente vendo os benefícios, ela vai incorporando aquilo, ela vai sentindo todas essas mudanças, sejam físicas, espirituais e de conexão e etc. E aos pouquinhos ela vai ampliando o veganismo na vida dela. Né? É muito comum, a gente vê muito, eu vejo muito isso no consultório. Tem gente que vai pela performance esportiva, porque eu trabalho com atletas. Sim. E daí falando, eu tô aqui para experimentar essa alimentação porque eu acho que vai me ajudar. E daí realmente, ela ajuda, ela vê benefícios, e daí quando você vê, a pessoa tá advogando em cima dos animais, já esqueceu da performance dela, sabe? Ela tá não, go vegan pelos animais, e filtro dos animais e tal, e que lindo, performando lá super bem. Então assim, mudou. Eu acho que essa sementinha, assim, deve estar dentro de todo mundo. Isso, acredito, né? Que todo mundo tem essa. Sim. A gente só precisa saber com o que cada um precisa ser regado. Mas exatamente. Ela vai brotando. Incrível, Má. Nossa, Paty, quer colocar mais alguma coisa? A gente está já passando aqui de 1 hora. Má, queria te agradecer demais por você topar estar aqui com a gente, pelos materiais que você forneceu. Quando a gente te pediu, você prontamente, e em 2 dias você já resolveu tudo, mandou um monte de material lindo que está ajudando muita gente, e por tudo que você faz, por todo o serviço seu, que, assim, sou tua fã, admiro você e tenho você como amiga, e gratidão por isso. Obrigada, meninas. Não, vocês são maravilhosas. Tá aqui é uma honra poder colaborar, uma honra. Sempre que precisar, vou colaborar como eu puder também. E aprendo muito com vocês duas e com tudo que vocês vivem e passam e praticam. Obrigada por ter me convidado e por serem essas pessoas. E logo a gente se encontra aqui com eu tô precisando. Mestra Kali, Mestre Nandi. Exatamente. Tô precisando. Vamos combinar, e da próxima já a gente está abrindo algumas vivências também de voluntariado, que tem muita gente perguntando, a gente está com a vivência como ela era convencional suspensa, então vamos ver agora para os próximos finais de semana como a gente faz. Mas é sempre primeira da fila. É isso aí. Venham todos. Combinado. Só gratidão, queridas. E Lari, também minha gratidão por você, que você sempre está aí numa força absurda, como tantas outras pessoas da equipe também, todo domingo aqui firme e forte, a equipe do Ashram, linda, sabe? É como a gente falou, se a gente começa a agradecer todo mundo que faz parte desse coletivo, a gente precisa de uma live inteira para ficar falando só das pessoas. Então, tenho certeza que cada um que está conectado nesse propósito, seja da equipe, seja como colaborador, como parceiro, como voluntário, enfim, é uma grande família e a gente consegue se apoiar mutuamente. É uma alegria, Paty, eu que agradeço. Quero terminar aqui com um mantra para Kali, vamos? Vamos. Gratidão, Lari, gratidão, Marcela, gratidão a todos que estiveram aqui. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Que cada um se sinta protegido pelas armas dessa deusa, mas nunca intimidado. Que a nossa devoção, que o amor, que a lealdade que a gente aprende de mestres animais seja o nosso escudo nas batalhas da vida.
Gratidão a todos. Gratidão, Paty. Gratidão, Má. Beijo, gente. Bom domingo para vocês. Beijo, gente. Graças.